Vamos ouvir agora a palavra de Deus, a voz de Deus na exposição da palavra. Eu convido você que está aqui presente, você também que está acompanhando pela internet, a abrir sua Bíblia conosco lá em Hebreus capítulo 13. Nós iremos ler dois versículos, o versículo 15 e o versículo de número 16. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor que será lida. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Nessa noite meditaremos sobre o tema, os sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Estamos chegando ao fim de mais um ano e estamos aqui em celebração ao nosso Deus, entregando a Ele o nosso sacrifício vivo, e hoje meditaremos um pouco mais sobre os sacrifícios de louvor ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte e ore comigo. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e te louvamos pelo privilégio de poder encerrar o ano de 2021 juntos, com saúde, com vida, para aqui, Deus, entregar a Ti a nossa gratidão. Recebe, Deus, desde já os nossos louvores, recebe desde já tudo aquilo que temos feito, Senhor, para a glória e engrandecimento do Teu nome. E te pedimos agora, ilumina o nosso entendimento, tira os corações e as mentes das trevas, para que possamos enxergar claramente, Deus, o Teu querer, e saber, Deus, como oferecer de fato a Ti sacrifícios de louvor ao Teu santo nome. Meu Pai, assim eu te peço, e eu sei que o Senhor há de nos abençoar, e tem nos abençoado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos chegando ao fim de 2021, e eu tenho plena certeza que com todas as dificuldades que nós tivemos nesse ano de 2021, com essa pandemia ainda no ar, com todas as preocupações em relação à nossa saúde, em relação às pessoas com quem nós convivemos e amamos, eu sei que tudo isso trouxe uma certa preocupação, mas essas preocupações não foram e nem podem ser maior do que a gratidão que nós temos. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao nosso Deus, porque Deus continua no controle da história, no controle de tudo o que nos acontece. O fato de estarmos aqui nessa noite, podendo respirar, sentir o nosso irmão aí do lado, tocar nele, meus irmãos, já é motivo de grande alegria. Algumas pessoas, infelizmente, não puderam ter esse privilégio que nós temos aqui nessa noite. Durante o ano, irmãos, que se finda, notícias tristes nos cercaram de todos os lados. Ligávamos o rádio, ouvíamos notícias ruins, a TV também, líamos jornais e só notícias ruins, que nos deixaram, nos adoeceram de certa forma, por tanta coisa terrível que contemplamos. Contudo, meus irmãos, a confiança que nós temos em Deus enche o nosso coração de louvor. Nós estamos aqui nessa noite para render graças ao Senhor, porque Deus, como Senhor da história, e cumprindo então a sua vontade, nós sabemos que Ele está fazendo o melhor. Porque, embora muitas vezes não compreendamos o agir de Deus, o que Deus faz em seus detalhes, nós temos plena certeza de uma coisa, de que Deus é bom. Assim como Jó, que quando sofreu daquela enfermidade, estava lá prostrado na sua enfermidade, sabia de uma coisa, de que Deus é bom. Não era o seu corpo, não eram as suas chagas que diziam se Deus é ou não bom. Deus é bom. E no final de tudo, Ele vai mostrar de que tudo o que aconteceu durante esse ano de 2021, Ele estava fazendo o melhor. E é por isso que nós estamos aqui em ações de graça. É por isso que nós estamos aqui celebrando ao nosso Deus. Para mim, essa é a última mensagem do ano e eu escolhi refletir com vocês sobre os sacrifícios de louvor que nós devemos ao nosso Senhor. Nós temos que agradecer muito ao Senhor, entregar ao Senhor sacrifícios de gratidão, de ações de graça. A Deus devemos entregar toda honra, toda glória, todo poder, reconhecendo Ele
como Senhor das nossas vidas, aquele que tem nos guardado e tem nos protegido. Os sacrifícios que Deus espera de nós, meus irmãos, não deve ser uma expressão da boca para fora. Deus, Ele não quer, Deus não está esperando de mim, de você, que você decore, memorize algumas palavras para você entregar a Ele. O sacrifício que Deus quer, o louvor que Deus quer é algo mais profundo. Os sacrifícios que Deus quer devem vir de um coração que crê em Cristo Jesus, de um coração que tem Jesus como Senhor e reconhece esse senhorio de Jesus naquilo que faz. Irmãos, esse modo de agir, a maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como Cristo transparece nos nossos atos, no relacionamento que temos uns com os outros, é sacrifício de louvor a Deus. É o sacrifício que nós entregamos ao nosso Senhor. O sacrifício agradável a Deus é o cuidado que expressamos uns com os outros, que Paulo vai chamar lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, de sacrifício vivo. O que parece ser uma contradição, porque sacrifício lembra morte. Sacrifício implica a morte de algo, mas Paulo diz que o que nós entregamos a Deus em nosso culto ao Senhor é um sacrifício vivo. É algo que fazemos, é algo que morre dentro de nós, mas nós continuamos respirando. E isso acontece quando nós estamos em nossos relacionamentos, abrindo mão da nossa vontade para que o outro seja abençoado, ajudando o outro, cuidando do outro. Nós estamos oferecendo a Deus louvor ao Senhor. Meus queridos irmãos, observe comigo agora um pouco do contexto desse texto que nós acabamos de ler. O pano de fundo que estava aqui envolvendo essas palavras que lemos aqui em Hebreus. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos bem quem era, alguns estudiosos acreditam que fosse algum discípulo de Paulo, porque o que está escrito aqui é muito semelhante à redação como as cartas de Paulo. Alguns dizem que talvez fosse Barnabé, há várias teorias, mas o fato, irmãos, é que essa carta, ela tem autoridade divina. Porque o que ela traz, a revelação que ela traz para nós, é uma revelação que abre os nossos olhos para entendermos, irmãos, o Evangelho e já olhar para o Antigo Testamento, percebendo, irmãos, como Jesus está se revelando no decorrer da história. Meus irmãos, a passagem que lemos, essa passagem como um todo, o capítulo 13, exorta a igreja a seguir o exemplo dos servos de Deus, que ele vai chamar de líderes, né? No versículo 7, observe aí na sua palavra, na sua Bíblia, se você está sem Bíblia, observe no telão, diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerem atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. A preocupação do escritor bíblico é dizer o seguinte: irmãos, vocês têm um padrão a ser seguido. Observem aqueles homens que seguiram o exemplo de Cristo Jesus, sigam a estes homens. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque a igreja, naquela época, quando essa carta foi escrita, já estava sofrendo alguns problemas. Alguns líderes que não estavam dando testemunho de Cristo. Arrebanhavam muitos, mas não aos pés do Senhor. E aí ele está chamando a atenção para que a igreja observe os líderes. Mas, além disso, a igreja também deveria permanecer firme naquilo que a igreja aprendeu, naquilo que ela foi doutrinada. E aí você pergunta: pastor, mas o que é que a igreja aprendeu naquela época? Jesus Cristo. O problema é que naquela época, mesmo já ouvindo de Cristo e aprendendo de Cristo Jesus, alguns já estavam colocando pernas no Evangelho, dizendo: olha, para receber da parte de Deus a salvação, você precisa de Jesus, mas você também precisa se abster de comer alguns alimentos. Você não pode comer o alimento A, o alimento B. E aí alguns acreditavam que é impossível, que a graça de Cristo pudesse salvar sozinho, era necessário que algumas coisas fossem feitas. De maneira que no versículo 8, ainda observe aí na sua Bíblia, diz o texto sagrado: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 9: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveitos aos que se preocupam com isso. Meus irmãos, é nesse contexto, num contexto de instrução e de exortação, onde o escritor diz: olha, sigam o exemplo dos bons líderes que seguem a Jesus, não
confiem de que alimento vai salvar vocês, confiem na graça manifestada em Cristo Jesus, que o escritor então acaba de dizer na continuação aquilo que nós lemos inicialmente. Então, nós vamos agora nos deter um pouco mais e ouvir a voz de Deus naquilo que Deus aqui nos fala nos versículos 15 e 16. As palavras dessa passagem nos mostram a forma pela qual nós devemos então entregar os nossos sacrifícios de louvor ao nosso Deus, ao Deus que nos alcançou com a sua graça, ao Deus que olhou para mim e para você e não confiou de que você poderia dar a Ele o melhor, simplesmente Ele quis te amar. E o amor de Deus é tão impactante para nós porque Ele é incondicional. Às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu amo fulano, mas ele tem que melhorar um pouquinho. Eu amo Beltrano, mas ele tem que se ajeitar um pouquinho. Não. Deus olhou para mim e para você, e vendo em seu coração e em meu coração a inclinação que tínhamos para irmos numa direção oposta à vontade de Deus, Ele decidiu te amar. E o que é isso? Graça do Senhor. É por isso que estamos aqui oferecendo a Ele sacrifícios de louvor, porque o nosso Deus é gracioso, mesmo Ele contemplando sua vida, aquilo que você fez em secreto, onde ninguém viu, mas Ele viu, Ele continuou te abençoando do mesmo jeito. E o que é isso, irmão, senão graça? Então, nós vamos aqui observar um pouco mais a forma como devemos entregar o nosso sacrifício de louvor ao nosso Deus. Primeiramente, meus irmãos, os nossos sacrifícios de louvor devem ser entregues por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Não há uma outra maneira de levar até o trono da graça de Deus o nosso louvor se não for por meio de Cristo Jesus. Antes de voltar os nossos olhos para o texto, eu lembro de uma vez que aconteceu de um jovem ter me procurado, bastante preocupado. Eu lembro que eu terminei o culto, desci aqui, ele chegou para mim e disse, pastor, eu não tenho mais condições de subir a esse púlpito. Ele estava preocupado porque ele estava em guerra consigo mesmo, por conta de um pecado que estava passando. Mas na cabeça dele, ele entendia o seguinte, que ele só teria condições de fazer algo para agradar a Deus aqui de cima, se ele fosse perfeito. Se ele tivesse uma vida de perfeição tal que Deus pudesse olhar para ele e dizer, mas a sua vida é a melhor vida, não tem como eu não receber o teu louvor. Irmãos, quando nós temos essa mentalidade, nós colocamos em segundo plano a graça de Deus. Nós achamos que Deus vai receber o nosso louvor porque somos bons. E quando fazemos isso, nós colocamos de lado Jesus Cristo, que é o único meio que Deus nos deu para entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão. Deixa eu lhe dizer logo algo aqui. Você veio aqui nessa noite, você está aí com seu coração transbordando de gratidão a Deus por muita coisa que Ele fez na sua vida. Mas sabe por que Deus aceita o seu louvor? Porque você está em Cristo Jesus. Porque Jesus é a ponte que liga você à eternidade. Porque em Cristo Jesus, Deus colhe a tua gratidão, colhe o teu louvor e se alegra com você. Mas sem Cristo Jesus, você não passa de uma lata batendo, sem sentido. Onde Deus, ao invés de receber com gratidão, olha e diz, isso aqui eu não quero. Não é isso que eu quero. O escritor aos Hebreus, ele começa assim. Observe aí o versículo de número 15. Ele diz, versículo 15, na parte A, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é que ele está ensinando? Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: Jesus é o mediador entre você e Deus. Existe alguém que está no meio, existe alguém que faz a ponte até Deus, e esse alguém que faz a ponte até Deus não são as suas capacidades, não é o seu talento e nem a sua habilidade. Quem faz essa mediação diante de Deus é Jesus Cristo. É por isso que nós dependemos dele para oferecer sacrifícios de louvor. Meus irmãos, Deus estabeleceu um sacerdote que pode levar até Deus o nosso louvor, um sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos e dizer, Senhor, aqui está o louvor de João, de Maria, de Leonardo, aqui, Senhor, está o louvor deles. Meus queridos irmãos, é Jesus quem purifica o nosso louvor e faz com que os nossos sacrifícios tenham um aroma suave diante dele. Diante dele,
nós podemos oferecer sacrifícios onde Deus olha para mim e para você e diz: como é bom receber de você o seu louvor. E sabe por quê? Porque nós fazemos isso pela fé que temos no nosso Senhor. Note ainda, meus irmãos, que aqui o escritor aos Hebreus diz que a frequência dos nossos sacrifícios. E ele tem uma preocupação de dizer que não é uma vez perdida que nós precisamos oferecer e devemos oferecer a Deus sacrifício em Cristo Jesus. Ele diz que nós devemos oferecer sempre. Você sabe o que é sempre, né? Algo constante. É algo que deve ser sempre feito daquela forma. E a forma é como? Por meio de Cristo Jesus. Não há um culto, não há uma reunião que façamos diante de Deus que exista um outro caminho, um outro meio de oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Às vezes, sabe o que é uma coisa que me preocupa, irmãos? Às vezes, quando nós nos reunimos como cristãos para dar ações de graça, seja pelo um aniversariante, seja por uma data festiva, um momento feliz da igreja, nós corremos o grande risco de achar que Deus vai se agradar daquilo que fizemos, porque fizemos da melhor forma possível, porque investimos os nossos recursos, porque colocamos ali o melhor que nós temos, porque gastamos bastante para que aquilo ali fosse aceito. Meus irmãos, todo e qualquer sacrifício de louvor a Deus precisa ser feito sempre, como ele diz aqui no versículo 15, por meio de Cristo Jesus. Não há como. Deixa eu lhe dizer um segredo aqui que talvez ninguém nunca disse a você, mas não há como ser cristão e não ser humilde. Se você é cristão, você tem por necessidade ser humilde. Sabe por quê? Porque o cristianismo bíblico, ele nos esvazia dos nossos méritos. O cristianismo bíblico diz o seguinte para você e para mim: olha, eu não dependo do que você faz, eu vou te abençoar, porque eu sou Deus gracioso, bondoso para com você, eu não dependo de nada que você faça. Não são seus títulos, a sua habilidade, a sua capacidade, a sua eloquência, nada disso vai contar diante de mim, diz o Senhor. Agora, sabe o que é que acontece, irmãos? Muitas vezes o nosso coração entra em conflito e em choque com isso, porque a gente diz: poxa, mas eu sou tão bonzinho, eu faço a coisa tão perfeita, né? Meus queridos irmãos, a frequência dos nossos sacrifícios de louvor a Deus devem ser sempre em Cristo Jesus. Um bom produto, ele deve ser cuidadosamente observado antes de sair da fábrica. Existe dentro das fábricas o controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? É um setor da organização que está preocupado em que os produtos e serviços daquela empresa saiam da melhor forma possível. E para sair da melhor forma possível, é necessário que exista um padrão ideal, o produto ideal, para que quando o produto saia da fábrica e chegue ao consumidor, o consumidor diz: eu estou usando o melhor que essa fábrica, que essa marca pode dar. Isso é chamado de controle de qualidade. Meus queridos irmãos, o controle de qualidade que Deus requer do nosso louvor é Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o controle de qualidade do nosso louvor. Se você quer agradecer a Deus nessa noite, consagre a sua vida e viva para Ele, viva para Jesus, viva como Jesus viveu, porque é assim que você vai colocar nas mãos de Deus o sacrifício de gratidão, o sacrifício de louvor. Ô pastor, não tem outra maneira não, porque viver a vida de Jesus é tão difícil, é tão dura. Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, quem quer me seguir, tome uma cruz. Ele não disse: pegue um coco, vá lá para a praia de Cabo Branco, arme uma rede, fique lá na brisa, levando a brisa ali no seu rosto. Não, ele disse que é difícil. Ele disse que é semelhante a uma cruz, e cruz é lugar de morte, cruz é lugar de sofrimento. Meus irmãos, nós precisamos viver a vida de Jesus para que de fato a gente ofereça a Deus sacrifício de louvor, não de um momento que a gente chegou aqui nessa noite e disse: Senhor, eu te agradeço pelo ano que está se acabando, mas para que a gente ofereça de fato o sacrifício que Deus se agrada, que é a vida de Jesus em nós. Amém? Então a primeira coisa que esse texto nos revela é isso, de que não há como oferecermos sacrifício de louvor ao nosso Deus se não for por meio de Jesus, mas
esse texto ainda nos diz algo que parece óbvio à primeira vista, mas que, na prática, nós nos desviamos muito facilmente. Ele nos ensina ainda algo mais aqui acerca do sacrifício de louvor, e nós precisamos atentar. Em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar que nossos sacrifícios de louvor devem ser entregues a Deus. A Deus. É nas mãos de Deus, é diante dos pés do Senhor, diante do trono do Senhor, que nós devemos entregar toda a gratidão do nosso coração. Tudo mais, as pessoas, os recursos e os meios que nós temos usado para ser abençoados, para gozarmos um pouco melhor essa vida, tudo vem do Senhor, tudo tem um fim em Deus. O escritor aos Hebreus aqui deixa claro quem é que deve receber o louvor da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, mais uma vez a gente corre um risco, irmãos, de colocar outras coisas no centro, no lugar onde Deus deveria estar. A gente acaba invertendo e trocando os fins pelos meios. Os fins pelos meios. E toda vez que a gente faz isso, irmãos, a coisa desanda. A coisa desanda. Porque Deus nos deu um bom trabalho para ser um meio de gratidão a Ele. Deus nos deu uma família abençoada para que, olhando para os nossos filhos, nos alegrando com eles, nós dizemos: Senhor, eu te louvo pelos filhos que Tu me deste, todo louvor a Ti. Deus nos deu esse ano, com todas as dificuldades e prosperidade que Ele nos deu, para que através dessa experiência de 2021 a gente possa oferecer a Ele e entregar a Ele o nosso sacrifício de louvor. Todas as vezes que o nosso coração não entende isso, a gente cai num pecado, que muitos que se dizem cristãos, evangélicos, protestantes, dizem que não comete, a idolatria. Mas a idolatria é para aqueles que adoram pau, madeira, gesso, né, imagem X, Y. Não, irmãos. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de deuses. Ele quis dizer, em outras palavras, que facilmente a gente está invertendo as coisas. A gente está trocando os fins pelos meios. A gente está vivendo a vida e achando que a família foi nos dada para servirmos a ela como um Deus, e não é. Deus nos deu trabalho para servirmos a Ele, e por meio do nosso trabalho nós reconhecemos: Senhor, Tu és o Senhor que faz o meu negócio prosperar. Tu és o Senhor que me dá a alegria, a satisfação de sentar num domingo à tarde e comer com minha família, me alegrando com ela. Então, Senhor, todo louvor é Teu, não é meu. Mas quantas vezes a gente não inverte as coisas? Eu vejo isso direto, meus irmãos. Vocês que são de outras igrejas, vocês devem perceber isso. Às vezes, chega a pessoa e diz assim: pastor, ore, porque eu estou precisando passar naquele concurso. Pastor, eu preciso tanto para eu poder me manter, para minha vida tocar adiante. E aí a pessoa está lá num perrengue, um Liseu medonho, né? Não tem um centavo no bolso, precisa de dinheiro, e vive clamando isso: Senhor, Tu és que me dá, Tu és que me dá. E no dia que Deus dá, a primeira coisa que Ele faz é deixar de se reunir com o corpo de Cristo, com a igreja. É deixar de ser mais atuante na pregação, no evangelismo. E aí você percebe essa inversão. Você percebe que o meio se tornou um fim agora. Ele já não vem mais com aquela frequência. Ele inverteu as ordens. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender o que diz aqui no versículo 15. Observe mais uma vez o versículo. Ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. O que é oferecer a Deus? Entreguemos ao Senhor. Coloquemos nas mãos dEle tudo aquilo que Ele tem nos dado. E reconheçamos que Ele é Senhor sobre tudo o que temos e sobre tudo aquilo que ainda não temos, porque nesse ano de 2022 Ele vai nos abençoar muito, e nós precisamos, quando receber a bênção, lembrar de que foi Ele que nos deu, e todo louvor é dEle, tudo que temos é dEle. Meus irmãos, o louvor da igreja não deve ser dado a homens, e eu lhe digo mais, tem muita gente que quer tomar o lugar de Deus. É um terrível pecado tomar para si a glória que é de Deus, que pertence ao Senhor. E eu digo isso porque é isso que o diabo sempre quis,
tomar o lugar de Deus. Você sabia que todas as vezes que você está preocupado demais com a sua imagem no culto a Deus, quando o pregador está aqui pregando, se preocupando com o que é que as pessoas vão dizer, ou estão cantando, se preocupando com o que as pessoas vão dizer, você está ouvindo sussurrar demoníaco, diabólico no seu coração? Sabe por quê? Porque você está tomando o lugar de Deus. E é isso que o diabo quer, sentar no trono de Deus. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas depois você vai ler em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que o homem de iniquidade, aquele servo de Satanás, o anticristo, o que ele vai fazer no fim dos tempos, sabe o que é? Sentar no lugar de Deus. Agora é um lugar em alguma região aqui no planeta? Não, é no seu coração e no meu coração. Fazer esse Deus para nós, se colocar no lugar de Deus para a gente servir a Ele, e a gente precisa ficar atento. O escritor aqui aos Hebreus está dizendo: ofereçamos a Deus o nosso sacrifício de louvor. Não é a homem, não é a pastor, não é a igreja, não é ao título de uma igreja, não é nada disso, irmãos. É a Deus que nós precisamos entregar o nosso louvor. Então você me pergunta: e o que é que eu devo entregar a Deus? E o que é que eu devo colocar nas mãos do Senhor? O que é que Ele quer de mim, então, pastor? Veja o versículo 16. O versículo 16, aqui do capítulo 13, responde, irmãos, com duas coisas que não podem faltar no sacrifício de louvor ao Senhor. Primeira delas, a prática do bem. E a segunda, solidariedade com os irmãos. Está aflito, está apertado, está precisando de uma ajuda, quer louvar a Deus, quer oferecer sacrifício ao Senhor de louvor, ajude seu irmão. Porque Deus, o céu, olha para vocês e diz: minha serva, como eu me agrado, pela maneira como você tem cuidado do seu irmão, pela maneira como você tem zelado pela vida dele ou dela. Vamos ler o versículo 16, diz assim, observe aí no telão, diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ô pastor, Deus não se agrada quando eu chego aqui e começo a cantar alto, não, para Ele, ou cantar afinado ou desafinado. Deus tem os anjos para ouvir o melhor louvor. Agora Deus espera algo de você, e Deus quer algo de você. Que você cuide do seu irmão. Que você que está aqui nessa noite tenha um coração pronto a perdoar aqueles que te feriram em 2016 e em 2021. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje eu tive um teste de fogo. Eu fui presidente da região das igrejas congregacionais por um tempo aqui. E há muito tempo atrás eu tive que resolver um problema no interior aqui da Paraíba, numa igreja. E fomos lá, resolvemos, graças a Deus, o problema. Eu achava que tinha resolvido. Passou-se agora aproximadamente 3, 4 anos depois desse problema. Quando foi hoje? O último dia da semana, ou melhor, do ano, o último dia do ano, aquele dia que você está estressado, que é muita coisa na sua cabeça, você tem que resolver isso, tem que ver viagem, tem que cuidar de filho, aí de repente, 9 horas da manhã, você recebe uma mensagem de uma pessoa lhe detonando, só não lhe chamando de santo, e a alegação é: você disse aquilo um dia de um jeito que isso e que aquilo outro. Irmãos, sabe aquela vontade de responder e cair na armadilha do diabo? Usar o WhatsApp para também mandar uma mensagem? Irmãos, eu fiquei me coçando. E eu conversei com minha esposa e disse: Mirelle, a situação é essa. Não existe isso, nunca falei isso, cara. Mas aí Deus, já trabalhando no meu coração, disse: haja como eu agi, perdoe. Irmãos, não faltou vontade de detonar ele, não, de usar até uma força desproporcional, mas aí a gente escreve para ele: meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa, se eu tentei falar alguma coisa, eu quero dizer para você que não foi essa a minha intenção. Se eu falei alguma coisa, se você interpretou como interpretou, pelo amor de Deus, não foi essa a minha intenção. Eu só peço uma coisa: me perdoe por você ter interpretado a coisa dessa forma. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo para você e sua família.
Volte, vai lá, mas diga alguma coisa. Não é assim que seu coração faz? Assim também faz o meu coração. Volte, diga alguma coisa, detone, você está com a razão. E aí Deus diz, não. Faça o bem. Fazer o bem, irmãos, é agir, é o amor em prática. É amar, é dizer bem assim, olha, eu poderia fazer o mal a você, mas eu prefiro fazer o bem, porque Cristo Jesus fez o bem por mim. Porque eu sou falho, mas o meu Deus me ama. E você é falho, eu também devo amar você com as suas falhas. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, quer oferecer sacrifício de louvor a Deus? Saia daqui determinado a perdoar. Porque esse seu remorso, ressentimento tem moído você por dentro. Tem deixado você prostrado. Há tempos que você não consegue se erguer, se levantar por conta disso. Então, está na hora de oferecer sacrifício e louvor ao Senhor. Faça o bem a quem te faz o mal. Ame o seu inimigo. Diga como Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, não fica bem, numa festa de casamento, alguém chamar mais atenção do que a noiva, né? Você já foi para um casamento, chegou lá, alguém está chamando mais atenção do que a noiva? É complicado, né, irmãos? É a etiqueta quebrada. Num casamento, a noiva é o centro. Toda glória é para ela. Ela entra, nós nos levantamos e honramos então a entrada dela. Todo mundo diz, está linda, está linda. Eu mesmo, quando fui casar, eu disse, foi a primeira coisa que Mirella ouviu: você está linda, meu amor. Ela é o centro dessa festa. A noiva é o centro. Toda a atenção da festa está para o personagem principal. E qualquer coisa que desvie a atenção do personagem principal está no lugar errado. Deixa eu lhe dizer, no culto ao Senhor, Deus é o centro. Nada pode tomar o lugar de Deus, nem você, nem eu, nem quem canta, nem quem ora. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. E o sacrifício de louvor precisa ser entregue a Ele. No culto a Deus, toda a atenção deve estar voltada para Deus. O que nós vivemos e fazemos deve mirar o louvor do nosso Deus. Nas mãos dele devemos entregar o nosso louvor, a nossa gratidão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É esse o sacrifício que você quer terminar 2021 entregando ao Senhor? Ou você saiu de casa, Senhor, hoje eu vou cantar 2 corinhos na igreja e Deus vai se agradar de mim e está tudo feito, termino o ano em paz, né? Não se iluda. Não se iluda. O sacrifício de louvor que Deus quer de você é você que está aí com o coração chateado com aquela pessoa. Vá até ela e faça o bem a ela. É você que vai sair daqui ainda pensando, mas chegou aqui determinado a puxar o tapete dele ou dela. Volte atrás. Ame. Meus irmãos, dessa forma nós entregaremos a Deus, que é aquele que deve receber o nosso sacrifício. Entregaremos a Ele o nosso sacrifício de louvor. E para a gente encerrar aqui as minhas palavras, observe um pouco mais essa passagem, e um detalhe que é fundamental aqui nessa passagem, ao oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Então, o que é? Em terceiro lugar, meus irmãos, os nossos sacrifícios de louvor devem ser entregues com gratidão pela obra do nosso Salvador. A gente coloca nas mãos de Deus, a gente entrega a Deus aquilo que é um resultado de algo que acontece no nosso coração. Em termos práticos, deixa eu explicar bem direitinho. Você pode vir para a igreja, participar da liturgia, achar bonito tudo que está acontecendo aqui, se espantar até com o fogo que estoura aí fora. Brincadeira. Você pode participar de todo esse momento aqui e ainda assim sair daqui sem ter entregue ao Senhor seu sacrifício de louvor. Sabe por quê? Porque o seu louvor não é fruto do que você recebeu de Deus no seu coração. E o que é que a gente recebe de Deus no nosso coração? A salvação. Cristo Jesus. A salvação de Cristo é que enche nossos lábios de louvor. É que nos faz chegar ao fim de 2021 e dizer: Senhor, eu te agradeço, Senhor,
Porque de todas as maiores bênçãos que alguém poderia receber, não é o livramento de uma Covid, não é o livramento de um câncer, não é a prosperidade financeira e material, mas é a tua salvação, Senhor. É isso que move o nosso louvor nessa noite. É a razão desse encontro aqui entre nós. Adorar a Deus, entregar ao Senhor, porque nós temos um Senhor que nos salvou. Como uma mangueira que produz a manga, ou uma goiabeira que produz a goiaba, assim também é o fruto de louvor nos lábios de quem tem Jesus como seu Senhor. Chegar lá na mangueira e dizer, eu queria tanto uma manguinha agora. Você não vai pedir a mangueira goiaba, né? Porque é própria da mangueira, da manga. É própria da natureza da goiabeira, da goiaba. E é próprio da natureza de alguém que nasceu de novo, que foi regenerado, que recebeu a salvação em Cristo Jesus, entregar a Deus sacrifício de louvor. Dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque a salvação me alcançou. Porque eu não estou mais nas trevas. Porque agora eu posso enxergar a verdade. Porque agora a minha vida tem uma direção. Porque agora eu sei que tu estás no controle de todas as coisas. Meus irmãos, veja o que diz o versículo 15, na parte finalzinha do versículo. Diz assim, versículo 15, observe na sua Bíblia, se não olhe no telão. Diz assim, eu vou ler todo o versículo para a gente entender melhor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Agora observe, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O ímpio, que não conhece a Deus, pode até chegar aqui, sentar no banco, achar bonito tudo isso aqui, cantar um hino, uma música, fazer uma oração, ouvir a palavra, e sair do mesmo jeito, e pensar em se enganar, achando que ofereceu a Deus seu sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor só existe num coração que confessa a Jesus como Senhor da sua vida. Não tem. Você pode reconhecer a bondade de Deus em alguma coisa, você pode reconhecer isso, mas o sacrifício de louvor, só aquele que tem um coração transformado por Deus. Note que o nome, como ele fala aí, né, citado pelo autor da passagem, se refere a Jesus, quando ele diz assim, aqueles que confessam o seu nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. E qual é o significado do nome de Jesus? Você sabe? Salvador. Aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Este é o nome que precisa ser confessado para que de fato dos nossos lábios saiam em direção a Deus e sejam entregues a Deus um sacrifício de louvor verdadeiro. E o que é que acontece, pastor, quando isso não tem? Performance. Performance. Eu estava essa semana refletindo, irmãos, nós estamos vivendo num período de pregadores performáticos. Os caras mudam a aparência, tinha um aí bem engraçadinho, que gosta de falar para casais, né? O cara careca, fala tão assim, mas vocês já perceberam, irmãos, o upgrade que aconteceu? Agora o cara né? É para frente, tá entendendo? Plano de cabelo, uma roupinha de boizinho, e tudo. Eu não estou questionando aqui a salvação dele. Mas eu estou mostrando uma coisa aqui, irmão, nós estamos vivendo na era da performance. Se o cara está pregando a palavra de Deus, se o que ele diz é a palavra de Deus, pouco importa, o importante é ele ter uma boa performance diante do auditório, ser eloquente, falar bem. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Quando a pessoa não tem Jesus no seu coração, e não vem para uma reunião como essa, em ações de graças a Deus, reconhecendo Jesus como seu Senhor, ele está fazendo uma performance. Ele está vivendo na base da casca, do exterior. Ele vai sair daqui do mesmo jeito, não vai acontecer nada diferente, vai sair do mesmo jeito. Quem foi curado, irmãos, por um médico, tem grande gratidão no medicamento que ele usou para tratar. O médico está lá, chega, doutor, a dor é essa, ele vai lá, passa o remédio exato. Um colega nosso agora, de Caruaru, fez uma cirurgia simples, um apêndice, cirurgia de apêndice, tirou o apêndice,
Só que durante a cirurgia de apêndice, ele pegou uma bactéria. Irmãos, ele foi 3 vezes reaberto por conta dessa bactéria. E os médicos tentando encontrar qual era o antibiótico que iriam utilizar para tratar aquela bactéria. E ele disse que foi um sofrimento, e ele achava até que ia morrer, porque a situação estava tão grave que ele pus direto ali, dizendo, ó, trate aqui, febre, e ele desesperado, até que um dia chegou um médico e disse, olha, diante do quadro, depois dos exames que eles fizeram, diante do quadro aqui, o medicamento que você vai tomar, o antibiótico é esse. Ele disse que ele ouviu a voz de Deus. Aquele médico falou, ele pegou então aquele medicamento ali, tomou aquele medicamento, e ele disse que nos 2 dias seguintes já começou a sentir a melhora no seu corpo. A inflamação começou a diminuir, depois de 3 meses ele saiu do hospital, graças a Deus, né, pela sabedoria daquele médico e o medicamento que ele utilizou. Ele disse que é grato ao Senhor, ele louva ao Senhor por isso. Meus irmãos, Deus, Ele viu a nossa enfermidade, Deus é um médico dos médicos, e Ele nos receitou um remédio que nós precisamos aceitar para oferecer sacrifício vivo, sacrifício de louvor a Ele, e esse remédio chama-se Jesus, não o Jesus do emblema lá do Facebook, não o Jesus que você cola no seu carro, mas o Jesus que precisa andar no seu coração, que precisa fazer você viver para fazer o bem ao seu próximo e ser solidários com aqueles que precisam da sua ajuda. Aí sim você vai oferecer sacrifício de louvor a Deus, aí sim você vai de fato entregar ao Senhor o sacrifício que agrada a Ele. Aqueles irmãos que creem em Cristo são gratos a Deus pela cura que Deus lhe deu. Seus sacrifícios de louvor são frutos da salvação, porque eles sabem que estavam enfermos, debilitados, fracos, caminhando em direção à danação eterna por causa do pecado, mas foram curados. Louvemos, meus irmãos, a Deus pela salvação que nós recebemos do Senhor. Estamos chegando ao fim do ano e nosso primeiro louvor é um louvor que deve dizer, Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Essa é a maior razão do nosso sacrifício de louvor. A conclusão dessa mensagem, meus queridos irmãos, é uma convocação a oferecer o sacrifício de louvor a Deus. É chegar agora ao final de 2021, estamos aí há 2 horas para um ano novo que se aproxima, e dizer, Senhor, eu quero entregar a Ti o meu sacrifício de louvor. Deus só está propício, meus queridos irmãos, a receber o louvor, se for por meio de Jesus. Não é o fim do ano, essa festividade que nós aqui nos reunimos para fazer, mas é Jesus na nossa vida, que nos dá condições de entregar a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor. É Jesus em nossos corações que faz o nosso louvor sacrifício agradável a Deus. Entenda bem, é Jesus. O Jesus que você precisa colocar aí dentro do seu coração. Que você só tem tido Ele da boca para fora. Porque você só tem falado dele da boca para fora. Mas para entregar sacrifício e louvor precisa Jesus estar no coração. Se você deseja oferecer a Deus sacrifício, a Ele, coloque Jesus no lugar correto. Não inverta as coisas. 2021 fez com que você invertesse muitas coisas. Se você priorizou demais aquilo que não deveria ter essa prioridade toda, porque você acabou colocando no lugar de Deus, vivendo para aquilo, dedicando toda a sua energia para aquilo, acreditando que aquilo ali iria sustentar você, iria dar uma vida melhor a você. Mas eu quero lhe dizer que só quem pode fazer isso por você é Deus. É Deus. Faça de Jesus a sua vida e a sua salvação, dê provas disso, perdoando e cuidando de quem precisa. Assim o nosso sacrifício de louvor chegará a Deus como aroma suave às suas narinas. 2020 está às portas. Será que Deus receberá de você, nesse novo ano, sacrifício de louvor? Feche seus olhos, vamos orar a Ele. Meu Pai, Tu conheces nosso coração. Tu sabes, Senhor, das nossas palavras, das nossas intenções, antes que elas saiam dos nossos lábios. E nós nos dirigimos a Ti, Senhor, nessa noite, com sinceridade, de forma autêntica, Senhor, sem esconder a miséria do nosso coração e a maneira como nós temos vivido, Senhor, tantas vezes distante do Senhor.
colocando outras coisas no lugar do Senhor, e acreditamos que mesmo assim ainda estamos oferecendo sacrifício de louvor ao Senhor. E eu te peço, meu Pai, que nessa noite, diante da Tua palavra, Teu Espírito Santo nos ensine, Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a colocar em Tuas mãos o sacrifício que o Senhor se agrada. Que o Senhor nessa noite mova os nossos corações a agir visando o bem do próximo. Aqueles com quem nós iremos já já nos confraternizar, que às vezes estamos juntos na mesma festa, na mesma confraternização, mas já não nos olhamos nos olhos, já não nos falamos direito, meu Pai. Tenha misericórdia nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a findar esse ano com sacrifícios de louvor ao Teu nome. Nos ensina a ser solidários, Senhor. Tantos irmãos nossos têm padecido, tantos irmãos nossos, Senhor, precisam do nosso tempo, precisam da nossa atenção, dos nossos recursos, Senhor, e que nós podemos ajudar. Senhor, nos ensina a agradar a Ti, a oferecer a Ti sacrifícios de louvor, cuidando desses irmãos. Eu te peço assim, desde já, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Não há salvação em outro senão em Ti, e nós reconhecemos isso. Portanto, Senhor, muito obrigado pelo ano de 2021, que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. Continua conosco nesse ano que se aproxima, e que Teu nome seja glorificado através de nós, Senhor, naquilo que temos para fazer, naquilo que o Senhor vai colocar sob nossa responsabilidade. Meu Pai, assim eu te peço, assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.